Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Kuratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Ok, Namastê. Bom dia. Estamos de volta aqui. Capítulo 9, concluindo o resumo. Eu aproveito para iniciar a classe de hoje com questões, colocações, perguntas, dúvidas. Alguém gostaria de expor alguma coisa? Ontem eu vi o Henrique, abri o vídeo dele, que é coisa rara. Eu tive a impressão que talvez ele quisesse dizer alguma coisa, mas depois ele fechou e não voltou mais. Então, eu aproveito para perguntar a você, Henrique, se você tem alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Bom dia, Arlindo. Bom Não, dia. uma questão que ficou quando essa questão de que a consciência não tem atributos, né? É, igual que então, a questão seria basicamente se ela não tem atributos, chamar de consciência não seria correto, né? Porque seria consciência e não consciência, existência e não existência, se não tem atributos, né? Sim. Para mim, talvez o mais correto seria princípio, não seria? Um princípio sem atributos, né? Sim. Porque quando a gente fala de consciência, já está dando um atributo, né? Não sei, essa é a minha questão, né? Sim, não, essa questão sua é muito válida, é importante. Esse faz parte dos ensinamentos finais, né, dos Upanishads, muito bem colocados no Karika do Gaudapada, né? Que no final eu publiquei um trechinho, né, que eu escrevi sobre isso, dizendo que no final das contas, né, até todos esses conceitos a respeito da natureza da realidade precisam ser rejeitados, né, como o último apavada, né? A Aropa apavada, não sei se você lembra desse ensinamento, Henrique. No final das contas, Sim, justamente isso, né? O Vedanta vai retirar tudo, entendeu? Porque a gente usa a linguagem, o Vedanta usa a linguagem que, por natureza, ela é toda ela fundada, né, baseada, né, ela nasce da dualidade. A linguagem é simplesmente um modo de descrever o fenômeno dual entre o observador e o observado. E ele descreve de acordo com as características e qualidades e propriedades daquilo que ele observa, né? Ele vai descobrindo, né? Ele vai explorando o mundo dos objetos e vai determinando alguns valores utilitários que são bem colocados como, essa é a propriedade disso, essa é uma qualidade, é uma característica, né? Então, toda a linguagem, ela é fundada nesta dualidade, conhecedor-conhecido, né? Não existe linguagem não dual, porque nada pode ser desenvolvido na não dualidade. Então, a gente tem uma linguagem, toda ela fundada na dualidade observador-observado, conhecedor e conhecido, né? E aí, agora, a gente vai tentar falar sobre a natureza do ser de Brahman, desse tal assim dito Brahman. Existe uma infinidade de nomes para esse princípio, né? Que o melhor apontamento é a existência mesmo. Existência é o aspecto mais filosófico, né? Da gente denominar algo
né, como existência, porque existência é um conceito ainda mais vago do que consciência, porque a consciência ela é menos tangível porque as pessoas elas sobrepõem a mente na consciência. Elas pensam na consciência, elas pensam na consciência humana, né? Então, parece que a consciência é algo mais tangível, que no final das contas não pode ser isso, porque a gente faz essa mistura, essa confusão entre a consciência humana e o princípio consciência, né? Você tem toda a razão, no final das contas, a gente não pode se apegar em nada. É por isso que o Vedanta não é uma filosofia. A filosofia é uma estrutura de pensamento, né? Baseado em análises, algumas delas muito, muito conceptuais e abstratas e vagas, né, nas quais o filósofo tem que ficar agarrado nelas, né? Agarrado nelas, porque esse é o meu ponto de vista. O Vedanta vai acabar com tudo, vai destruir tudo, né? Vai deixar somente você plenamente conhecedor da sua própria existência de natureza não dual, porque só existe ela. Então, é um conhecimento? Sim, é um conhecimento. Mas como você é livre, né, de todos os qualidades, atributos, propriedades que são sobreposições dos gunas de Maya, então você não pode falar nada de você mesmo, mas as escrituras dizem, ó, já que você não sabe o que dizer sobre você mesmo, é melhor você dizer Aham Brahmasmi, ao invés de Aham Corpo Mente Asmi. Porque se você diz Aham Brahmasmi, você vai neutralizar ou cancelar aquela declaração de identidade fundado naquilo que é matéria e energia, que é limitada pelo tempo e, né, que não oferece nenhuma segurança, estabilidade, etc, etc. Então, a proposta é substituir o seu senso de identidade, Aham, Corpo Asmi, né? O corpo, mente, asmi, o Aham Brahmasmi. Por quê? Porque você é existência, você é consciência, né, não dual. O que é a consciência não dual? Então, a consciência não dual é uma consciência que nem mesmo experimenta, né, a dualidade conhecedor-conhecido, né? Porque se ela é não dual, não existe dualidade. Não existe o conhecedor conhecido. É por isso que diz a iluminação, o autoconhecimento, é o colapso dessa trindade conhecedor, objeto conhecido e conhecimento. Colapsa tudo, entendeu? Existe somente a consciência não dual, e é não dual porque ela não experimenta a dualidade, né? A dualidade somente é experimentada pelo Atma do Jiva. O Jiva Atma é a entidade desenhada para experimentar a dualidade. Ok, obrigado. Obrigado. Muito bem-vindo. Ok. Alguém tem dúvida mais? Alguma coisa? Alguém tem dúvida a respeito da, da devoção, que é o tema que nós estamos abordando já há tantos meses, né? Que eu sei que às vezes é um pouco confuso para alguns de nós, né? Porque nós passamos por um processo de condicionamento antes Deus, né? Antidevoção, né? Que às vezes, e nós somos pessoas vedantinas, os vedantinos, eles têm bons intelectos, eles são mais interessados em compreender a lógica, né, o racional, né, desses ensinamentos, e é muito fácil a gente nem considerar o aspecto né, devocional deste processo. E aqui nós temos Lord Krishna, né, e Swamiji, né, martelando a glória, né, a importância, né, desta, desta atitude de gratidão, de devoção, reverência ao Senhor Ishvara, né, como meio de quê? Como meio de cuidar do ego, cara. Todos nós temos um ego, né? O ego é aquele aspecto que se sente realmente e tem um monte de sentimento de inadequação e de insuficiência, está sempre ali competindo com os outros egos.
E esse ego é um elemento perturbador no âmbito da experiência humana, entendeu? Porque a gente está sempre ali, né, meio né? Eu estava conversando com o marido da minha primeira esposa e falando sobre a experiência, né? Porque eles têm um cachorro que eles adotaram pequenininho, alguns anos atrás, de um ano ou dois, eles estão apaixonados pelo cachorro. Eu falei, eu também estou curtindo muito o meu cachorro. Eu escrevi para ele, o relacionamento com o cachorro é muito melhor, muito mais fácil, porque o ego não está envolvido, né? Entre dois humanos tem sempre o ego, dois egos envolvidos que criam um pouco de atrito, mas você e um pet, né? O bichinho não tem o ego, né? Então você não tem o conflito inerente a dois egos. Agora imagine você viver num mundo com ego, lidando com todo mundo que tem um superego. Superego significa uma superidentidade como o fazedor e o experienciador, né? Imagina o campo de conflito potencial, né, no âmbito de todas aquelas reações. Você compreende isso, Alexandre? Todos nós compreendemos, né? Todos nós compreendemos. Então, este sentimento, que quase sempre, né, quando a gente diz o cara tem um regão, significa tem uma autoimagem enorme, né? Ele se acha realmente superior. Mas, no fundo, todo o ego está ali tentando compensar aquele sentimento de insuficiência, inadequação, o famoso, no meu tempo de garoto, era o complexo de inferioridade, né, que busca compensação desenvolvendo um complexo de superioridade. E o que que acontece com essa história? Acontece que o cara está sempre competindo e está sempre aflito, está sempre oscilando entre, não, agora eu venci, não, agora eu perdi, agora eu sou superior, agora eu sou inferior, eu sou melhor do que você, eu sou pior do que aquele outro. Isso cria uma aflição enorme, né? E quando a gente entra no âmbito da espiritualidade, a gente desenvolve a idade espiritual também, entendeu? Eu entendi, né? Eu estou purificado, eu estou internalizando, eu internalizei, né? E esse eu ainda tem aquele sentimento, eu estou fazendo tudo isso, né? E eu estou conseguindo, eu vou ter sucesso espiritual, né? Eu vou conseguir, e lá no fundo, subconscientemente, eu vou ser uma pessoa, né? Um grande iluminado, né? Um grande realizado, essas coisas, pessoas que, na verdade, depende do cancelamento do ego, mas o ego está ali imaginando que ele vai obter tudo isso, mas a vaidade do ego é o que vai, né, obstruir a possibilidade de você compreender, né, a sua real natureza. Se tiver vaidade, você não compreendeu. Se tiver vaidade, é impureza que vai, pelo menos, impedir que você desfrute, né, curta, né, os frutos deste autoconhecimento. O autoconhecimento está ainda, né, ainda contaminado pelo sentimento de vaidade, né? Por isso que é dito que os ianes de verdade, eles são genuinamente, né, humildes, porque esse ego precisa se dissolver para que este reconhecimento realmente ocorra, ocorra, né? Isso tudo sem, sem que o indivíduo, buscador da verdade, ele negligencia a sua responsabilidade pessoal neste processo de preparação, desenvolvimento de qualidades, através do intelecto que compreende tudo, mas o centro emocional tem que começar a dar espaço a este sentimento, né, de reverência, apreciação e gratidão, né? Se as pessoas deste mundo moderno, né, que rejeitaram a religião, Deus, isso aqui, não conseguem ter um sentimento de gratidão pelo Senhor, imagina um sentimento de gratidão pelo guru, né? O guru, então, ó, né?
não consegue nem ter um sentimento de gratidão pelo Lorde que criou e que nos mantém aqui, né? Então, tudo isso é parte deste momento no qual vivemos, onde o materialismo, né, ele está dominando e cancelando o espiritualismo, né, a espiritualidade de verdade, a religiosidade, né? Vocês entendem tudo isso? A importância de Krishna e Swamiji, e eu também estar enfatizando tudo isso, né? Esse processo de preparação passa também pelo nosso, let's say, corpo emocional ou centro emocional da nossa mente, porque nós somos movidos por emoções. Emo é o que nos move, né? Nós somos movidos por emoções. Emoções têm uma energia que nos compele a fazer coisas para obter resultados, né? E nós temos essa emoção de fazer para obter, né? E até mesmo quando a gente entra no campo da espiritualidade, a gente faz coisas, sadhanas espirituais para obter o que é isso e aquilo, iluminação, blá, blá, blá. Mas você está fazendo aquilo com uma emoção, barra motivação de se tornar uma entidade, uma alma individual, uma entidade individual superior às outras, porque agora você é um grande iluminado, né? E não é por aí. E não é por aí. Esse sentimento de competição, de concorrência, né, de tentar vencer essa corrida espiritual. Antes era a corrida pelo sucesso material, não é a corrida pelo sucesso espiritual, né? Passei por tudo isso, né? Eu brincava com os meus amigos de 40 anos atrás. Ah, quem chega lá primeiro avisa o outro, né? É uma competição, né? Uma corrida, Olimpíada espiritual, né? Então, se a gente estiver ainda envolvido nesse sentimento de que a iluminação, melhor dizendo, o autoconhecimento é alguma coisa que faz de mim uma entidade especial, isso aí, este pensamento, essa noção subconsciente já é um obstáculo, porque ela vem do ego, vem da vaidade, vem de uma motivação que não é a motivação correta. A motivação correta é o quê? Eu tenho uma motivação enorme para saber, conhecer, compreender a realidade. Eu quero a verdade, custe o que custar. A outra motivação mais sentimental, religiosa, é eu tenho uma motivação monstruosa, enorme, para compreender e conhecer a natureza de Deus, a natureza do Criador, né? Eu sou uma pessoa mais religiosa, eu tenho este relacionamento, e aí que entra a atitude, o espírito do Karma Yoga, né? Porque ele vai purificando essas emoções que movem o indivíduo humano, né, no seu caminho de vida, que é as buscas humanas. Ele está sendo movido por uma emoção diferente agora. Não é de ganhar coisas desse mundo material, não é nem de ganhar a Olimpíada espiritual. Eu quero simplesmente compreender a verdade, ou, em outras palavras, eu quero compreender a real natureza de Deus, eu quero compreender a real natureza desta mente aqui individual, tá? Mas jamais, né, sob o ponto de vista de que eu estou competindo esta Olimpíada espiritual. Está ficando mais claro tudo isso? Eu estou repetindo os conceitos de modo um pouco modificado, eu fico sempre, né, esperando isso me inspirar com novas palavras para que a gente consiga compreender a importância do desenvolvimento deste sentimento. Isso não é algo que ocorre da noite para o dia, mas é importante que nós saibamos que é importante o desenvolvimento da devoção, né? Apreciação. A gente tem apreciação por tantas coisas, a gente tem apreciação pelo emprego que a gente tem, que nos dá o sustento, apreciação pelo teto, a casa, né, que nos protege, um prato de comida. A gente simplesmente tem que compreender, né, gradualmente que tudo isso é Ishvara manifesto, né?
manifestando o meu parábada, né? Através das suas leis kármicas, e a minha gratidão precisa ser dirigida para Ele, que é a causa de tudo isso, que nos mantém vivos também, de momento a momento, né? Porque aí, quando a gente faz isso, o que ocorre com nossas mentes? Elas permanecem muito mais pacificadas, né? Como assim? Ah, por quê? Porque agora eu já não sou movido pelos meus quereres e não quereres individuais, pessoais, né? Eu sou movido pelo desejo de observar as leis de Deus, os desejos de devolver, retribuir, doar, jogar alguma coisa de volta para o campo, porque o campo é a manifestação de Deus, né? Eu sou movido para contribuir, adicionar valor ao meu campo de interação. Então, é uma multitude, né, de aspectos de Deus sempre diante de nós que nos permite desenvolver esta atitude, compreensão de quê? De doação, de dedicação reverencial de nossas ações, com espírito de realmente genuína gratidão, que somente isso vai permitir que a gente tenha a força mental, emocional, psicológica de receber os parábadas adversos, entendeu? Ainda assim com gratidão. Se a gente não tem essa devoção como carta, a gente não vai ter a capacidade, como Bokta, de receber a dor com o espírito de gratidão. Aí a gente começa a brigar com o Shuara, né? A gente começa a criar, comprar briga com Deus. Você entende, Mariné? Uau, você está sempre aqui assim, eu só penso em perguntar a você. Nós vimos que o Senhor foi comparado à caixa, o espaço, assim como o espaço acomoda tudo. O Senhor, né, e tudo isso descrevendo a natureza do Nirguna Senhor, assim como o grande vento que tudo permeia está sempre presente no espaço, saiba que da mesma maneira todos os seres estão em mim. Lindo, maravilhoso. Coloca o vento, né, como um segundo elemento projetado por Maia, por esse poderoso Maia, projeta o espaço e logo depois o ar. E o ar se move, né? Eu não sou um cientista, não sei exatamente esse deslocamento de massas, né, de ar, mas produz aquilo que nós chamamos de vento. Um vento potente pode destruir uma cidade, né? Então, assim como o vento se move, né, dentro do espaço, vocês se movem dentro de mim, todos os seres se movem dentro de mim, né? São paralelos. Então, essa última característica, Ishwara, é a natureza superior, é a causa do universo, é a origem, é a causa do universo, né? É a sustentação do universo e a destruição do universo. São as três deidades védicas, né? Brahma, Vishnu e Shiva, Criador, o sustentador. No Taittiriya, para ele, Varuna disse assim. Aí ele diz: não se orgulhe, não se orgulhe. Seja, porque ele estava falando sobre, numa passagem muito legal, ele se refere a este princípio como um princípio genuinamente humilde, né? Ele falou assim, eu não estou achando aqui, mas ele fala uma coisa legal, poético, né? Como esforço de tentar personificar, né? Nirguna Brahman, colocando, né, dando a ele, atribuindo características humanas como a humildade, né? Eu não estou achando aqui. Ah, então, aqui ele diz que essa humildade, né, é importante. Aí ele fala assim, portanto, não desenvolva a vaidade, não se orgulhe da riqueza, da sua juventude, né, dos seus pertences, dos seus amigos, porque o tempo tira tudo de você, no piscar de olhos, né? Não se iluda com
a projeção do poderoso Maia e coloque a sua atenção naquilo que é o substrato, na morada de Brahman, e permaneça nela. Permaneça nela significa permaneça sempre firme nesta clareza de compreensão de que tudo é somente você, a consciência, né? E essas projeções de Maia vão criar, né, um campo de diversidade de objetos, permitindo uma interação complexa entre todos os elementos do campo, e o indivíduo ele vai desenvolvendo uma personalidade que invariavelmente sofre deste complexo de inferioridade e de superioridade, que é sempre o ego, né? Um ego que sofre de um sentimento de inferioridade é um ego não qualificado para o autoconhecimento. Um ego que sofre de um sentimento de superioridade também não é um ego qualificado para o autoconhecimento. Então, o que que acontece com esse ego? Ele tem que se resolver em Ishvara, primeiro em Saguna Ishvara, para mais tarde se resolver compreendendo que Saguna Ishvara é realmente o cara, ou é a cara, né? Por quê? Porque é a totalidade de todos os fatores e leis e princípios que estão, né, estruturando inteligentemente toda essa estrutura no macro e no micro, né? Dentro do meu próprio, nas minhas células, né? Do meu corpo, né? Tudo é desenhado inteligentemente e é mantido através desses pranas, esses ares vitais desenhados. Existe algo mais incrível do que você saber que existem cinco tipos de pranas, ares vitais, que são desenhados ou programados inteligentemente para exercer as suas funções fisiológicas autônomas. Tem coisa mais doida do que isso, Alexandre? Hã? Você vai dizer, não, ar é ar, não existe nenhuma inteligência. Pô, você não conhece o cara, o ar é foda, cara. Ele vai desenvolver, vai inteligentemente, vai desenhar, vai editar cada um desses ares para fazer essas funções. Esse é o campo dos pranas, que a maioria da galera do campo científico nem sabe que existe ou rejeita, entendeu? Mas como é que a gente seria mantido vivo se não fosse por esses ares vitais inteligentes, né? E o que ocorre com o ar quando ele deixa o corpo, né? O corpo num processo de morte e não retorna. Ele saiu e não volta. Quando ele não volta, o corpo começa a putrefar. Então, o que que acontece? Tem alguma coisa que quando ele entrava, ele fazia ali dentro que sustentava o corpo, não é isso? Em diversas funções. Então, esse ar vital, que muitas vezes é associado com a vida, né? Ele, naturalmente, por inferência, a gente pode ver que ele é desenhado, tal, programado, desenhado de modo inteligente para sustentar o nosso corpo físico. Então, quem é que fez isso, Mariné? Quem é que desenhou esses ares deste modo, né? Que princípio fez isso? Só pode ser a inteligência suprema, que é além da compreensão humana. Nem mesmo a Betânia consegue compreender esses ares vitais. Ah, então, essa realidade é referida como a Paraprakriti, é aquilo que jamais aparece e desaparece. Todo o resto, né, tudo aquilo é sujeito à chegada e à partida, inclusive, principalmente, o corpo-mente, a juventude, que é um estágio deste complexo corpo-mente. E se você tiver... Ah, então, ele estava falando sobre as expectativas. O que é o samsara? São expectativas irrealistas, né? Irreais. É esperar uma coisa de algo que não possui aquela coisa, né? É mais ou menos como os relacionamentos humanos, né? Os relacionamentos humanos, as pessoas, muito frequentemente,
elas têm uma expectativa de segurança e amor vinda do outro, né? Que, na verdade, o outro também tem a mesma expectativa a respeito de você. Então, nós temos duas entidades na expectativa de haver amor e segurança do outro, e nenhum dos dois tem realmente, senão nenhum dos dois estaria buscando, como expectativa, amor e segurança. Então, assim é com todo o mundo físico material e até mesmo o mundo sutil. Então, o que é o samsara é uma expectativa equivocada. Você está buscando felicidade, permanência, ilimitação em tudo aquilo que é simplesmente, né, um mundo de matéria e energia, que não possui nem mesmo estabilidade, porque se modifica de momento a momento, como nós vimos na aula de ontem. Então, como é que você vai resolver esse problema? Primeiro, a gente precisa de um diagnóstico correto. Depois do diagnóstico, nós precisamos uma prescrição correta. O diagnóstico você está sofrendo da doença do samsara. Doença do samsara, doutor? Eu nunca ouvi falar dessa doença. É um vírus novo? Não, essa é uma doença eterna, sempre existiu. Né? Porra, mas como é que ninguém jamais me falou da doença do samsara? Assim, assim. Então tá, já que você é um doutor de uma loca celestial, você é o próprio, né, Brahmaji, eu vou aceitar o seu diagnóstico e agora você me dê o remédio, né, a prescrição médica, né? E a prescrição médica, né, ela requer que você identifique ainda mais profundamente qual é a causa da doença do samsara. Aí, as escrituras nos dizem uma coisa que é muito abstrata para a maioria das pessoas, né? A causa do sofrimento psicológico é uma ignorância da real natureza da realidade, a real natureza, né, do universo, a real natureza de Deus, a real natureza do indivíduo. Essa ignorância a respeito da real natureza de tudo causa a doença do samsara. Aí fica fácil a gente compreender que o remédio só pode ser o quê? O conhecimento a respeito da real natureza do ego, a real natureza da mente, do Jiva-Atma, de Deus e de Jagata, o universo. Qual é a real natureza de tudo isso? É o pano de fundo, é o adhisthana, né? É aquilo no qual tudo isso é projetado. Então, nós vimos que o remédio foi dado dos versos 12 aos 19, e aí ele fala e qual é o remédio? Aí ele apresenta o remédio, né? Sempre em harmonia com esses capítulos, né? 7, 8, 9, 10. Ele diz que o remédio é a devoção. E a devoção não é uma sadhana, a devoção é uma atitude religiosa e espiritual que acompanha todos os estágios do desenvolvimento espiritual do indivíduo. Então, como assim? A devoção é uma atitude que irá, né, ajudar o indivíduo a cuidar e educar o próprio ego, de modo que ele não permaneça sempre ativamente perturbado, competindo, sentindo-se superior, inferior, né, toda aquela agonia do ego. Ele vai permitir que o ego se acalme e seja capaz de passar pelos diversos estágios do karma, dharma, upasana, shravana, manana e nididhyasana, de modo que o autoconhecimento possa servir realmente para transformar a experiência do indivíduo humano, né? Ah, não, eu sou super iluminado, isso e aquilo, e eu não posso falar do primeiro guru, eu não posso dizer o nome, né, do meu primeiro guru, mas uma vez eu vi uma cena que foi realmente surpreendente, porque aconteceu alguma coisa durante o satsang dele, ele se ofendeu tanto, 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 mas ele ficou tão bravo, eu estava sentado lá na frente, ele deixou o pódio muito bravo, digamos assim, dizendo coisas e mais coisas para as pessoas ali ao redor. E uma das coisas que ele disse, eu também ouvi ele dizer assim,
Não pense que eu retorno aqui, eu jamais retornarei aqui para dar de sangue para você. Mas o cara estava, né? Eu não posso dizer aqueles nomes feios, mas o cara estava muito, muito indignado, né? Aí o que que aconteceu? Ele passou dias sem aparecer e torturando aquelas pessoas mais próximas dele, dizendo: não, 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 não vou voltar, não vou voltar. E as pessoas choravam, se jogavam: por favor, nos perdoe, por que que a gente não evitou que aquela coisa acontecesse, que acabou ofendendo você, você se sentiu ofendido, diminuído, porque foi desrespeitoso. Não, a gente jamais vai deixar, e chorar, vou chorar pedindo para ele voltar. Depois de dias, o cara voltou, e você sabe o que foi a primeira coisa que ele disse, Betânia? Ele falou assim: ó, eu voltei, hein? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu só voltei porque essas pessoas aqui famosas em torno de mim, eles estavam de joelho, chorando, implorando para mim voltar. Eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus, será que a iluminação é o desenvolvimento de um superego? Né? Você tem que ser um ego gigantesco. E essa teoria existe por aí nos círculos espirituais, que o iluminado é o superego, né? Mas é uma noção totalmente equivocada. E nós temos diversas pessoas, né? Diversas entidades, né? Entre elas o Ramana, aquela que mais ilustra o fato de que uma pessoa realmente transformada através do autoconhecimento é uma pessoa isenta de vaidade e de ego, né? Mas há quem pense que você, como um grande iluminado, você tem uma autoestima tão grande, você se sente superior a tudo e todos, que você é equivalente a um superego. O mundo espiritual é repleto de noções equivocadas. Não é assim, Betânia? A ação não pode destruir a ignorância. Nós sabemos que a única solução à ignorância é o conhecimento. A ação não tem nenhum problema, nenhum conflito com a ignorância. Ah, então tá, então não é por aí, não é ação. Eu quero chegar no silêncio. Então, o silêncio. Aí o Vedanta volta: vocês me desculpem, eu sei que vocês têm raiva, têm ódio de mim, mas o silêncio também não se opõe à ignorância. O silêncio não vai obstaculizar a ignorância, não vai neutralizar, não tem nenhum conflito com a sua autoignorância. Você vai entrar no silêncio profundo da meditação e sair tão ignorante quanto você entrou. Porque o silêncio, ele não vai conflitar ou cancelar a ignorância. Não é assim, Alexandre? Hum? Eu acho que vocês todos já compreenderam isso, né? Então, qual é a vantagem da escuridão? Qual é a vantagem do silêncio, né? O silêncio, não um silêncio absoluto, mas uma mente mais silenciosa, é uma mente mais contemplativa, uma mente mais qualificada para contemplar nas escrituras dos Upanishads e do Vedanta, né? Porque a mente está numa condição mais contemplativa, mas não é um apagão total. Não é tentar destruir qualquer pensamento que surja na sua mente, porque a meditação vedântica é unididhyasana, que é pensar de acordo, alinhadamente, em harmonia com os ensinamentos dos Upanishads, né? É aquele fluxo homogêneo de pensamentos semelhantes em torno às declarações de minha realidade, da minha natureza, ou até mesmo da compreensão do que seja Saguna Brahman, Saguna Ishvara, mas você vai criar aquele flow, né? Aquele flow de pensamentos contemplativos a respeito daquilo que irá transformar você do ponto de vista do indivíduo, da pessoa. Shankara diz lindamente: se a escuridão é o problema, a solução só pode ser a luz. Se você tiver um problema de escuridão, você pode dizer: olha, tem um problema aqui enorme. Chegou uma escuridão aqui e o sol não nasceu já há 3 dias, está ficando frio, a gente está tendo muitos problemas.
Então, a gente precisa, todo mundo muito concentrado, né? Tragam todos os assopradores, os ventiladores, né? As máquinas mais poderosas, a gente tem que assoprar essa escuridão para fora, né? A humanidade inteira fazendo um esforço de assoprar a escuridão para fora. Não, não, nada disso vai resolver. O único modo de remover a escuridão é introduzir a luz. O único modo de remover a ignorância é introduzir o conhecimento. O único modo de remover a auto-ignorância é introduzir o autoconhecimento. E nós sabemos que, no final das contas, Krishna aponta que é Nirguna Brahman que irá definitivamente resolver o problema do samsara. A única solução é Nirguna Brahmanyana, o conhecimento a respeito da natureza Nirguna Atma, que é a minha natureza, do meu Atma, porque o meu Atma é Nirguna. E a configuração do complexo corpo, mente, sentidos é sobreposta na minha natureza livre dos gunas. A minha configuração é toda ela formada das características dos elementos primários, secundários, etc. Tudo aquilo que existe nesse universo. Mas a minha real natureza, ela é o pano de fundo, ela é nirguna, é a única solução, porque somente então eu compreendo a identidade entre o Nirguna Atma do Jiva e o Nirguna Atma de Brahman. E o ensinamento que irá permitir esse conhecimento é chamado Nirguna Brahman Yana, né? Nirguna Atma Yana. E para isso nós precisamos da devoção. A devoção é o espírito que deve passar por todos os estágios do nosso desenvolvimento. Nós vimos, né? Isso é um resumo, né? Nós vimos que a devoção passa pela devoção sem forma, na forma da minha entidade, seja Jesus, seja qualquer santo, qualquer divindade, qualquer diedade, né? Passa pela Upasana, né? Primeiro é simplesmente um bhakti, né? Mais ritualista, né? E faz muitas ações. Depois ele fica mais refinado, ele fala, não, eu cansei de fazer todos aqueles rituais, né? Eu vou sentar na minha salinha de passa na meditação ou de puja room, né? E eu vou contemplar na imagem deste meu objeto de devoção, né? Eu sou um devoto de Krishna, então eu vou meditar sobre o nome e a forma. Aí você vai ficando mais purificado. Agora eu vou adicionar mais um elemento, eu vou ficar meditando no quê? No nome e na forma de Cristo e nos atributos de Cristo. Aí já melhorou, né? Aí o meu esforço já é mais sofisticado, né? Então você vai passando por esse princípio que é devocional, que é o Karma Rupa Bhakti, né? Que você faz muitas ações ritualísticas, aí você vai contemplar e meditar neste objeto de meditação, contemplação, e depois você entra no último elemento, também requer a devoção, que é a devoção pela investigação, inquirição, estudo, contemplação dos estudos apresentados nos Upanishads, uma investigação a respeito da natureza, tanto de Deus, como do Jiva-Atma, como de Jagata. Qual é a real natureza deste universo? O primeiro nível de Bhakti é na forma de ação, e essas ações precisam ser dedicadas ao Senhor. Aí ele diz, Arjuna, tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você oferece, você faz, ofereça como oblação, né? Dê tudo isso ao campo como se fosse uma doação, uma caridade. Qualquer austeridade, qualquer esforço, sadhana, que você empreende, dedique ela a mim,
seja ativo, faça todas as ações, se a sua natureza é mais rajásica, mas converta toda essa atividade, toda esta expressão criativa rajásica, converta tudo isso em dedicação a mim, né? Em contribuição ao campo, adoração a mim, né? Então, este é o nível do Karma Yoga, que é chamado de Karma Rupa Bhakti, né? É um Bhakti na forma da ação. Eu sou dedicado a Ishvara, não preciso de ir aos templos, não preciso fazer pujas ou rituais, mas eu estou simplesmente vivendo a minha vida, dedicando as minhas ações a Ishvara. Por quê? A visão, a compreensão da natureza de Saguna Deus está viva na minha mente, viva na minha mente, do mesmo modo que no final das contas os ensinamentos dos Upanishads precisam estar vivos em minha mente, os ensinamentos da natureza de Saguna Deus precisam estar vivos em minha mente. Então, a meditação na forma de ação é chamada de Karma Yoga, a meditação na forma de contemplação, de foco, né, é chamada de Upasana. E essas ações, elas podem ser ações egoístas e não egoístas, e aí a gente entra numa outra classificação de Bhakti, né? É o Niskama e o Sakama Bhakti. O Sakama Bhakti é aquele que é um Bhakta, mas ele quer coisas para ele. O Niskama Bhakti, Bhakta é um Bhakta que quer o quê? A elevação espiritual. Nós vimos tudo isso, né? Prestar serviço ao campo, prestar serviço às próximas gerações, procure purificar e treinar a sua mente para que ela retenha esta visão védica vedântica. Uma mente extrovertida é uma mente que está sob o controle das impressões derivadas, as impressões mundanas, né, fundadas em desejos por segurança e prazer, né, prazer sensorial. Então, você precisa de uma mente mais contemplativa, mais purificada, uma mente que consiga reter esta visão védica vedântica, para que você consiga manter esta visão do Vedanta. Portanto, como voltar a mente para o Senhor, né? Você pode fazer através do Karma Yoga ou através da Upasana. E nós temos o terceiro tipo de devoto, é o devoto pela compreensão final da natureza nirguna, né? O Vedanta Vichara, a investigação Vedanta da natureza nirguna do Atma, também é um bhakta considerado o mais superior, o mais elevado, né? Ele entrou no campo já de uma devoção que ele sabe que é uma devoção para algo que não tem característica, propriedade, né? Atributos. Então, é uma devoção para com o substrato de tudo, né? Que é a propósito, a minha real natureza intrínseca. Então, é uma devoção que o cara não tem muito modo de projetar um objeto de devoção, e aí ele entra no campo mais sutil da devoção, que é a devoção dita não dual. Eu sou devoto ao substrato de Ishvara Jiva e Jagat. A mente tem que estar muito sutilizada para manter aquela visão devocional, porque as pessoas pensam que quando você chega no Yana Yoga, você não precisa mais de devoção, não. Ali que você tem que ter realmente uma dedicação, uma paixão enorme para controlar o ego e chegar no fim deste processo. Então, este processo é Vedanta Vichara, que é mais ou menos o que nós fazemos nas nossas aulas. Na verdade, quando você participa dessas aulas, você está praticando a devoção ao conhecimento a respeito da natureza de Brahman. É uma devoção. Por quê? É uma dedicação enorme, é uma apreciação enorme. Vocês todos poderiam estar fazendo
muitas outras coisas no final de semana, né? Alguns de vocês trabalham a semana inteira, chega no final de semana, vai ficar assistindo aula de Vedanta, você precisa de realmente uma dedicação, uma devoção, uma paixão, né? Um desejo muito forte de prosseguir neste processo de autoconhecimento. Não é assim, Betânia? Com todas as baladas por aí, né? As baladas naturebas, né? Naturalmente, né? Portanto, é o Bhakti mais elevado. O Arjuna, Jnana Bhakti é superior aos outros. Os outros, aqui ele usa a palavra yajana, que é muito semelhante a uma atitude devocional enquanto fazendo a sua sadhana. Então, a devoção para com o conhecimento é superior aos outros, porque os outros envolvem objetos que são objetos. Aqui ele colocou materiais, mas são objetos, né? E o Jnana Bhakti é aquele que você é totalmente devoto ao sujeito absoluto. Então, você não tem um objeto como mais tangível, um objeto tangível como o seu objeto de devoção. Então, é o mais superior. E o Bhakti, a devoção dualista, né, ela inclui um objeto de devoção que envolve uma ação, né, e essa ação ela irá culminar no melhoramento, que no final das contas culmina no conhecimento. Esse é um verso que apareceu no capítulo 4, que é um pouco controverso, porque ele fala que o, as ações, no final das contas, sempre culminam em conhecimento, e aí o Swami falou assim, mas não é bem assim. As ações religiosas, espirituais, um Karma Yoga, invariavelmente irá culminar no conhecimento, então ela produz o conhecimento indiretamente, porque prepara, né, a mente para o Jnana Yoga do Vedanta, então tudo aquilo, né? Temos que chegar ao Jnana Bhakti, e quando uma pessoa passa por todos os três níveis de Bhakti, ela se torna o quê? Um Jnani Bhakti, um Jnani Bhakti, é um devoto ao conhecimento da natureza de Nirguna e Ishvara. Qual Ishvara? É Ishvara Nirguna, como nós sabemos, porque é o único conhecimento que realmente é livre de mais sadhanas para manutenção, ou seja, é livre da manutenção. Chegou ao conhecimento que é sempre bom, conhecimento da sua natureza livre, independente, né? Que é não dual, que é a natureza de tudo e de todos. Como é a natureza de tudo e de todos, nem passa pela cabeça do Yanni pensar que ele é melhor, porque todo mundo é este Nirguna Brahman, né? Então, somente de mim tudo nasce, em mim tudo se estabelece, em mim tudo se dissolve, eu sou Turiya, Brahman, como queiramos, eu sou de natureza não dual, só existe eu sou... Natureza não dual significa eu sou um sem o segundo, eu sou a única realidade, e essa realidade é a sua real identidade, é a sua real natureza. Ele fala isso em Yana, mas não precisamos falar sobre isso agora, nós falaremos mais tarde sobre Nirguna Ishvara Yani Bhakti. Então, eu dei umas pinceladas, como se diz, né, sobre a superioridade do Nirguna Ishvara Bhakti, né, Bhakta. Mas o Swami diz, nos próximos capítulos a gente vai entrar neste tema. Então, quando eu digo que Bhakti leva à libertação, nós temos que lembrar que o Bhakti consiste em todos os três níveis de sadhana, né? Então, começa com o Bhakti dualista, para fins pessoais, para fins do todo, para fins de crescimento espiritual, mas ainda assim eu estou envolvido em ações, depois eu estou envolvido em contemplações, e no final a minha devoção não encontra nem mesmo um objeto de
de devoção, porque eu sou devoto ao substrato de tudo isso, né? Então, existem diversos níveis de sadhanas, bhakti sadhanas, né? Se você fizer apenas bhajans, adoração, serviço devocional, você não obterá o autoconhecimento. Este é o primeiro estágio de bhakti, né? Somente a contemplação, se você fizer isso, yana, também não estará lá. Somente a meditação, o passana, né? Meditar numa imagem do Senhor, você não vai obter yana. Você tem que meditar nos ensinamentos revelados nas Escrituras. Não? Então, nós temos todos esses estágios de bhakti, de devoção, e nem mesmo o passana irá produzir o autoconhecimento, moksha. Você tem que realmente entrar em contato com as escrituras dos Upanishads, entrar em contato com um professor honesto e competente, e sob orientação deste acharya competente, né, Krishna disse, o Swami diz assim, olha, não sou eu que estou dizendo isso não, ele está dizendo assim, eu não estou me promovendo, hein? A gente fala de determinadas coisas aqui assim, mas eu não tenho nada a ganhar, não estou me promovendo. Tudo isso vem do Lord Krishna, né? Que você obtenha esse conhecimento pela dedicação e serviço, né? Sadhana, intensificação de desejo, serviço, né? Paixão, devoção por esta investigação adequada, né? Que será essa investigação adequada, né? Uma investigação inteligente sob a luz dos ensinamentos revelados, com a ajuda do professor, né? Os sábios irão transmitir esse conhecimento para você. Não diz assim, olha, basta você ler que você vai compreender tudo e você vai obter esse conhecimento. As escrituras dizem, fique tranquilo, porque quando você estiver totalmente dedicado a este conhecimento, com desejo intenso, as escrituras aparecerão, a sua dedicação será ainda maior, porque quando você entra em contato com esses ensinamentos, você fala, uau, era isso que eu estava esperando nesta vida. Aí, imediatamente, pá, aparece um professor, né? E mais cedo ou mais tarde aparece um professor realmente competente. Os sábios irão transmitir esse conhecimento para você, né? Fique tranquilo, você não precisa, Arjuna, você necessariamente irá a um acharya, a um professor. No Upanishad é dito, para conhecer a verdade de si mesmo, que alguém se aproxime com uma atitude, né, adequada, né, com uma oferenda de gravetos nas mãos, que eu não sei o que significa, talvez o Marcelo saiba, né, que alguém chegue, né, para conhecer isso, que alguém desenvolva uma atitude de apreciação e gratidão, que chegue com uma atitude genuinamente, né, de respeito, como se fosse oferecendo a minha disponibilidade para o guru, chega a um guru que venha de uma linhagem sólida, né? E este indivíduo precisa estar totalmente comprometido em Brahmana. O guru sólida que está comprometido com Brahmana. Não sei se refere à última passagem, ao guru, ao discípulo, mas este verso, né? Ele, mais uma vez, ele fala a respeito de quê? Da atitude do discípulo, né? Então, mas quando os discípulos eles não têm essa atitude para com Ishwara, como é que você vai esperar que eles tenham essa atitude para com o guru, né? A menos que sejam esses gurus por aí de barba, né, que falam um monte de coisas, bobagens vagas e abstratas e criam uma atmosfera de euforia, as pessoas dançam, as pessoas se divertem, elas ficam presas naquela sanga, né, de prazeres sensoriais, né? E aí, por serem infantis, elas se jogam aos pés desses gurus, né? Tentando, pedindo, me guie, me salve, né? Me conduza a minha vida, né? Etc, etc. Eu faço o que você quiser, mas eu não quero sair desse ambiente. Eu passei por tudo isso, eu falo de primeira pessoa, Marcelo. Tá? Mas
no início, nós não temos essa maturidade Então, para... professor, Diga. eu, quando eu estava vendo a tradução, eu não encontrei esse simbolismo da oferenda de gravetos. Mas o que eu imaginei é o seguinte: é um sacrifício de tipo de levar ao fogo o ego, né? Eu fiz essa analogia. Eu acho que pode ter a ver com isso. Sim. É com o espírito adequado, né? A maioria das pessoas, a maioria, grande maioria, principalmente no início, elas me contatam, né, com uma atitude inadequada, né? É como se estivesse trocando figurinha com o professor. Ah, e aí, pá, pá, tá, pá, 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 isso aqui, aquilo ali, entendeu? Eu não falo nada porque eu sei se eu falar alguma coisa, né, aí o cara não vai ter nenhuma oportunidade de crescer. Então a gente vai deixando tudo isso, mas a maioria das pessoas vai ficando mais refinada e desenvolve uma atitude de pelo menos dizer bom dia, professor, antes de colocar alguma coisa escrita para o professor. As pessoas nem falam isso, entendeu? Em geral, ou falam uma coisa assim como se estivesse falando com qualquer filho, né? Ei, e aí, pá? E aí, Arlindo? Ah, Felipe? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber.
E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.